Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Esteja muito atento à mensagem, à palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Eu creio que Deus já está ministrando nossos corações, já ministrou, mas a palavra que Ele tem para mim e para você nessa noite é uma palavra de despertamento, é uma palavra onde Deus quer ativar a minha e a sua fé. Uma coisa é ter fé, outra coisa é ativar a fé. São duas coisas diferentes. Existem pessoas que têm fé em Deus, e tem pessoas que estão com a fé ativada em Deus. Uma fé ativada a pessoa se torna uma pessoa que acessa aquilo que a pessoa que tem fé ainda não acessou. Pessoa que tem a fé ativada consegue acessar o mundo espiritual, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus e também suas responsabilidades, que aquele que tem fé não acessou ainda. Então eu quero que você fique muito bem gravado no teu espírito, ter fé não é a mesma coisa que ativar a fé. E Deus nessa noite quer ativar a fé de muitos que já têm fé, mas não estão ativados ainda. Nós precisamos provocar os milagres de Deus. Toda pessoa que tem fé, ela tem medo de fazer o que já sabe que tem que ser feito em Deus. E ela deixa esse medo estagnar a vida dela. Por quê? Porque agora ela já sabe o que precisa ser feito, mas ela tem medo. Por quê? Porque ela tem fé, mas não tem coragem para avançar. Agora, quando a nossa fé ela é ativada, você não só sabe o que tem que ser feito, mas agora você é guiado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, para fazer o que tem que ser feito. Quem tem fé sabe, mas não faz. Quem tem a fé ativada sabe e se movimenta em direção ao propósito de Deus. A questão não é só ter fé, a questão é se movimentar em direção àquilo que você mesmo manifesta ter fé. Então preste muita atenção nesse texto aqui, e eu sei que você já conhece, mas esse texto aqui, ele vai trazer revelações e iluminação como nunca antes na tua vida. Eu creio. Você crê? Levanta bem alto a mão se você crê. Amém. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Ele implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, disse ele. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. O próximo versículo diz: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Primeiro ponto da mensagem: existe um homem chamado Jairo. Ele é um homem importante na sinagoga. Ele é o dirigente, ele cuida da sinagoga. Ele é uma pessoa conhecida e influente na sociedade. Ele que cuidava dos cultos e sabia tudo o que precisava ser feito, as indicações, a influência, um homem muito inteligente. Ele era respeitado e importante. Então nós estamos falando de alguém influente, alguém importante no meio da sociedade. No entanto, da cultura que ele vem, o povo não acredita em Jesus. O povo ainda é contra Jesus. O povo tem os seus rituais religiosos, onde Jesus não faz parte. Jairo não compactua com a fé em Cristo.
Não. Ele tem lá seus rituais religiosos, ele tem lá seus amigos e seus irmãos de cultos onde Jesus não faz parte. No entanto, ele tem um grande problema na sua casa. Fala, um grande problema. A sua filha fica enferma. Ela fica doente. Certamente Jairo, ele faz os seus cultos, ele tenta de várias maneiras buscar no Deus que ele acreditava a cura da sua filha. Ele tenta de várias maneiras, porque ele é religioso, ele tem fé, mas a fé que ele está buscando não é o suficiente para ter aquilo que Deus realmente tinha para a vida dele, para a sua casa. Algumas pessoas buscam e têm fé, mas não conseguem acessar, não conseguem romper, não conseguem viver, estão apenas sobrevivendo na terra. Estão sempre dependendo de coisas, da próxima estação ou da próxima conquista, porque quando eu tiver dinheiro, porque quando eu mudar de emprego, porque quando eu conquistar o próximo carro, a próxima casa, ou se eu sair desse relacionamento e ir para o próximo relacionamento, eu vou ficar muito feliz. Você está numa prisão se você vive assim. E isso é religião, isso é ter fé. Quando virar o ano agora, vai ser diferente. 2026 vai ser diferente, mas 2024 para 2025 já era para ser diferente. Vai ser diferente em 2026, vai ser... Isso é ter fé. E Deus não está nos chamando nessa noite para ter fé, Ele está nos chamando para ativar a fé. Jairo tenta de várias maneiras buscar a cura, buscar aquilo que ele estava precisando. A sua filha está enferma, a sua filha está doente e ela está morrendo. Diz o texto que ela está morrendo. Mas chega um dia que ele tem que tomar uma decisão. Porque a vida é feita de decisões. E qual é a decisão que ele tem que tomar? Ele precisa sair daquela cultura, daqueles amigos, ele precisa sair daquele ciclo de amizades, dos parentes, ele precisa sair daquele meio onde já está impregnado crenças religiosas, pensamentos religiosos, onde ele cultuou a vida inteira, onde ele acreditou a vida inteira, e ele precisa tomar uma decisão em sair dali e buscar Jesus. Ele precisa quebrar a cultura, ele precisa quebrar as crenças, ele precisa ser humilde em declarar que precisa de Jesus, e quem precisa de Jesus precisa crer primeiro que sem Ele não consegue nada. Ele sai em direção a Jesus, e a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, não é que ele chega em Jesus pedindo algo, ele chega diante de Jesus prostrado. E sabe o que é se prostrar? Literalmente é dobrar os joelhos. Ele dobra os joelhos diante de Jesus. Ele não está preocupado com o que os outros estão pensando. Ele não está preocupado com as crenças que ele tinha, porque ele se prostrava para outros deuses, mas agora ele decidiu se prostrar para Jesus. Quem tem fé em Jesus, mas tem vergonha de fazer o que tem que ser feito para Jesus na frente de outras pessoas. Quem tem fé, até no secreto consegue orar e fazer algumas coisas, mas quando chega no público tem vergonha, porque a necessidade de aprovação dos outros é muito maior do que a fé que tem em Jesus. E se você quer romper em Cristo, você precisa deixar de ter fé para ativar a sua fé em Cristo Jesus. Ele se prostra porque ele entende e ele sabe que aquele homem que está ali é o único que pode trazer para ele o que ele precisa. Ele manifesta a fé, ele se prostra aos seus pés e ele implora insistentemente. 'Insistentemente. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma vez e já quer resposta. 'Quem tem fé pede uma v
Quem tem fé, vem no culto e joga na cara de Deus. Deus, eu fui no culto, amanhã eu quero a resposta. Quem tem fé, dizima e oferta e diz, eu quero prosperar. Quem tem fé, está sempre querendo barganhar com Deus. Eu fiz isso e agora eu quero isso. Eu fiz isso, agora eu quero isso. Eu vim no culto, agora eu quero isso. Ei, não, se prostre, porque antes da bênção, a maior bênção é a presença de Jesus. Não adianta Deus te dar e me dar o que eu quero hoje, se primeiro eu não estou sabendo reconhecer a presença dEle. Bênção sem a presença de Jesus se torna maldição. Bênção na presença de Jesus se torna multiplicação. Ele se prostra, ele pede insistentemente. E Jesus se movimenta em direção a ele. Jesus foi com ele. Repara que Jesus não disse nada. Jesus não falou absolutamente nada. Ele se prostra e ele clama insistentemente. Jesus, minha filha está morrendo. Ele está ajoelhado diante de Jesus, reconhecendo e dizendo, minha filha está morrendo, vem comigo, coloca as tuas mãos sobre ela para que ela fique curada. Tamanho é a fé desse homem. Ele deixa a cultura do passado, ele deixa as crenças do passado, ele não quer saber se ali perto tem algum amigo dele que conhecia ele, que sabia, não, ele também não fica com a mente cauterizada, tentando fazer de conta que não está vendo Jesus. Tem pessoas nos cultos que ficam assim, ouvem sobre a promessa e sobre a bênção, mas fecham os ouvidos espirituais quando o assunto é responsabilidades. Eu quero a bênção, mas não quero ser responsável. Eu quero ser próspero na vida financeira, mas eu fecho os meus ouvidos quando o assunto é dízimo e oferta. Me dá vontade até de ir no banheiro. E calma, eu não vou entrar em dízimos e ofertas, é uma coisa tua e Deus. Eu quero saúde, mas o cocão 2 litros, X, pizza e tudo eu estou comendo. Entende que a bênção nós queremos, e quem tem fé sempre vai querer a bênção, mas quem tem a fé ativada, quer as responsabilidades ou a autorresponsabilidade de fazer o que tem que ser feito para que a bênção me alcance. Você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vai te alcançar. É por isso que vale a pena pagar o preço, é por isso que vale a pena a renúncia, é por isso que vale a pena, porque chega um ponto que você para de correr atrás das coisas, você está cumprindo o propósito de Deus e as bênçãos de Deus te alcançam. Você crê nessa palavra? Ele faz a parte dele, diga, eu preciso fazer a minha parte. Queridão, enquanto você ficar barganhando com Deus, fechando os ouvidos espirituais para aquilo que Deus está falando que você precisa deixar, precisa renunciar, esquece as bênçãos. Mesmo que alcance, é suado, é triste, desgasta a vida. Ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. Fica numa roleta russa. Deus não quer isso. A jornada com Deus é leve, cheia de desafios, mas é leve. Você tem muitas responsabilidades, mas está leve. Você tem muitos boletos para pagar, eu também tenho, glória a Deus por isso, mas é leve, porque nós não temos fé, nós ativamos a nossa fé. E sabe o que é ter fé? É saber que Deus está cuidando de tudo, porque eu já fiz a minha parte. É saber que Deus está cuidando de tudo, porque eu já estou sendo prudente naquilo que eu preciso fazer. Quem tem fé, lê a Bíblia, ora e descansa. Pronto. Mas quem tem a fé ativada, ora, lê a Bíblia e pergunta, Deus, o que eu preciso fazer a partir de agora? Porque fé sem obras é morta. Enquanto você não entender que você não é um empresário cristão, mas você deve ser um cristão empresário ou uma cristã empresária e consagrar a sua empresa, consagrar a sua vida, consagrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você não está vivendo a plenitude ainda. Você é apenas mais um correndo atrás da bênção.
correndo. Jesus foi com ele. E quando Jesus se movimenta, alguma coisa vai acontecer. A felicidade não está na troca de casa, não está na troca do cônjuge, não está na troca do carro, não está na próxima conquista. A felicidade verdadeira, a alegria da salvação está em Cristo. Todo o restante vem por acréscimo. Agora, pastor, eu não preciso ter isso. Precisa, e que você conquiste muito e tenha muito. É de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas isso não pode substituir o lugar de Jesus no nosso coração. Porque aí, ao invés de se tornar uma bênção, se torna uma maldição e aprisiona a mente, o coração e a alma da pessoa. Estamos juntos na mensagem? Fala assim comigo: Jesus foi com ele e alguma coisa vai acontecer. Eu gosto muito dessa passagem. Ele está caminhando com Jesus e o texto diz que uma multidão está andando junto, apertando Jesus. Aqueles que têm fé. Mas Jesus encontrou alguém com a fé ativada. Jesus não está preocupado com o passado dele. Ele não pergunta: você veio da onde? Você vem da sinagoga, né? O teu pessoal lá, eles não acreditam em mim, né? O teu pessoal lá, eles são contra mim, né? Não, ele não pergunta nisso porque ele olha sempre a individualidade. Ele olha sempre a tua fé. Ele não quer saber de onde é que você veio, a não ser para te perdoar, a não ser para te resgatar. Ele não quer saber. Jesus não é o acusador, Jesus é o salvador. Acusador é o diabo. Então, se você vem no culto com medo de falar com Deus, porque Deus vai olhar para os teus pecados e vem uma voz e diz assim: quem é você para tomar ceia? Quem é você para ler a Bíblia? Quem é você para orar? Quem é você para levantar as mãos para Deus? Não é o Espírito Santo, é o espírito das trevas. Porque sempre quando a gente chega próximo de Jesus, Jesus nos santifica e nos purifica de todo o pecado. É algo espiritual. É algo espiritual, inclusive cada um que está aqui, de acordo com a sua fé na palavra e em Cristo, está levando para casa a unção que crê, a unção que respeita, a unção que honra. Existe uma unção sobre esta igreja, existe uma unção neste lugar, que se você se coloca debaixo, você terá de Deus tudo aquilo que Deus tem referente a esta unção. Existe algo muito importante que é a unção, então cuide as mesas que você senta, cuide as pessoas com quem você conversa, cuide as pessoas com quem você abre o seu coração, porque aquela pessoa derrama a unção sobre a sua vida. A unção pode ser a unção de Deus ou pode ser a unção das trevas. Ele foi buscar a unção de Deus. E cada um vai ter a unção na sua vida que respeita, que honra. Jesus foi com ele. Eles estão caminhando, e no meio do caminho aparece então uma mulher. Fala, uma mulher. Essa mulher havia 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela estava enferma, há 12 anos esquecida, rejeitada, considerada imunda. Por quê? Porque ela não poderia andar com ninguém e nem tocar em nada e nem ninguém. Onde ela tocava, ficaria impura. Ela está 12 anos desse jeito. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos, não tem mais recursos, não tem mais nada, está isolada, e ao invés de melhorar, piorava ainda mais. Não esqueça de Jairo. Jairo está caminhando com Jesus, ele está ali com Jesus e Jesus para no meio do caminho. Por quê? Porque ele encontra uma mulher que não tem fé em Jesus, que não é religiosa, mas que tem a sua fé ativada em Jesus. E repare que essa mulher, no versículo 21, ela diz assim, o texto diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto.
Agora olha o versículo 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Você determina em fé o que você quer em Deus. Você não vem no culto para ver como que vai estar o culto e sai dando nota para o culto. Você vem no culto dizendo, vai ser pregada a palavra, Jesus vai ser adorado naquele lugar, eu estou lá, eu creio que Jesus está transformando a minha vida, curando os traumas, está derramando sobre mim a sua graça, ampliando a minha visão espiritual, curando o que precisa ser curado, porque tem novo acesso, tem nova estação, a minha família pertence a Ele. É você que precisa determinar o que você quer em Deus. Pare de esperar o pastor liberar uma palavra profética. Você é que provoca a palavra profética. A igreja está lotada de pessoas esperando algo acontecer. Queridos, nós estamos vendo duas pessoas que não ficaram parados, mas se movimentaram em direção a Jesus, porque tinham a fé ativada. Uma coisa que eu me nego é vir para a igreja sem fazer nada. Eu me nego a vir para a igreja e ficar sem fazer nada, como um sanguessuga, escutando e não servindo outras pessoas. Eu me nego, porque não é o que eu vejo na Bíblia. Eu me nego. Ei, querido, algum dom Deus derramou sobre a sua vida. Se não é para servir na família Nova Vida, sirva em outra igreja, mas sirva. Sirva. Pastor, eu tenho um dom, mas eu fui frustrado pela igreja. Coisinha lindinha de Jesus. Você já frustrou alguém também. Tá bom, bonitinho e bonitinha? Você também já frustrou alguém. Pastor, alguém me machucou na igreja. Você também, em algum momento, já machucou alguém. E da mesma graça que outros precisam, você também. Amém? Calma, pastor, está pegando pesado hoje. Já vai aliviar um pouquinho. Fala para o irmão do lado, calma, já vai aliviar. É que eu não posso, como pastor, ver você com um dom dado por Deus, se comportando como a quarta pessoa da Trindade. Talvez pedindo, me coloca num pedestal, porque eu sou melhor que todo mundo nessa igreja. Eu tenho um dom lindo. Jesus, quando eu nasci, Deus olhou para mim e disse, esse vai viver nós. Ei, ninguém brilha mais aqui que Jesus. E se você entrou aqui desconfiado que tem alguém te olhando, ninguém está te olhando, nós estamos olhando para Jesus. Porque tem aquele que se acha, né? Eu vou dizer, eu já há muito tempo na igreja eu achava, que vergonha. Você está com vergonha de quê? Se ninguém está olhando para ti a não ser Deus. Vergonha de levantar a mão. Levanta, filho, porque você está adorando Jesus. Deus está conduzindo de um jeito essa pregação. Papai, eu não vim arrumar incomodação hoje. O que Deus não quer é que a gente viva uma vida olhando para os outros, olhando para as circunstâncias, sem olhar para Jesus. Jairo não olha para os amigos, Jairo não olha para a circunstância, Jairo não olha para o problema, ele olha para quem pode solucionar o problema, custe o que custar, enfrenta o que precisar enfrentar, mas eu vou olhar para Jesus. É interessante que a fé, preste atenção aqui, a fé, ela vibra. Não tem um ditado lá fora que diz assim, me diga com quem andas, que te direis quem tu és? Existe uma vibração na fé. E é interessante que Jairo tomou essa decisão e ele está caminhando com Jesus. E quem se aproxima agora de Jesus e de Jairo? Outra mulher, ou outra pessoa, uma mulher que há 12 anos estava passando por grandes problemas, gastou tudo, mas ela pensava numa coisa. Quando ela ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, ela ficou sabendo do quê?
ela falava para ela o quê? Se eu apenas tocar no manto dele, ficarei curado. Ela não está pedindo exclusividade. Ela não está pedindo exclusividade. Ela só tem uma convicção: se eu só tocar na orla, eu vou ficar curado. Na cabeça dela, ela quer tocar, ficar curada e seguir a vida dela. Ela não quer aparecer, ela não quer status, ela não quer nada disso. Ela só quer tocar no manto. E ela toca no manto. Por quê? Porque mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo excluída, mesmo sendo considerada imunda, ela não olha para nada disso. Ela olha para Jesus. Querido, se você olhar para Jesus, acabou com os rótulos, acabou com a vergonha, acabou com o medo, acabou com a intimidação, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai começar a fazer o que nunca fez. Vai começar a falar o que nunca falou. Vai começar a fazer o que nunca fez, tanto em casa quanto na igreja e no trabalho. Porque acabou as desculpas. Acabou os mimimi. Quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos o sangue de Jesus na nossa vida, queridos, nós vivemos de fato a nova vida. A nova vida em Cristo não é uma frase bonita, não é algo que Deus fez na cruz para a gente viver de qualquer jeito dizendo eu sou cristão. Não, é para transformar o nosso coração de dentro para fora. Nós não podemos aceitar uma vida estagnada, esperando o próximo dia para ser feliz, esperando o próximo culto para ser abençoado, esperando o próximo ano para viver em plenitude. Não, a plenitude está aqui e agora, é Jesus nas nossas vidas. O poder de Cristo está na palavra, está na sua presença, e ela pensava o quê? Se eu apenas tocar em seu manto, eu vou ficar curada. A fé provoca milagres de Deus na nossa vida. Por isso que o inimigo tenta, aonde? Na nossa mente. Ele tenta colocar na nossa mente que não vai dar certo, que nós não somos ninguém, que o que eu estou fazendo aqui. Ele tenta colocar pensamentos de morte, porque ele sabe que se você focar em Cristo, você vai ter vida. Vida nos teus negócios, vida na tua empresa, vida na tua casa, vida no teu casamento. Ei, quem tem fé sempre coloca a culpa na vida do outro. O problema é o esposo, o problema é a esposa, o problema é o filho, o problema é a igreja, o problema é o trabalho, o problema é o governo, o problema sempre é o outro para quem tem fé. Mas para quem tem a fé ativada, olha para si e faz o que tem que ser feito. Esse problema eu não consigo, não está nas minhas mãos para ajudar. Ok, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo. E você segue a sua vida fazendo o que precisa ser feito. A fé ativa tem obras. Jesus mesmo fala sobre isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Boas obras é para ser vistas. As pessoas precisam ver as boas obras na tua vida e na minha vida. Agora, não é para a nossa glória. O mesmo texto diz que é para a glória de Deus que está no céu. Tem pessoas que se escondem atrás de versículos e dizem assim, não, mas a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo. Mas ela nem percebeu que ela não está fazendo nada, ela está usando esse versículo para não fazer alguma coisa. Ah, mas espera aí, Natal eu dei uma cesta básica. Ah, mas espera aí, um dia eu juntei um papelzinho no chão da igreja. Olha como eu sou bom, Deus. Usar a palavra de Deus para tentar justificar uma omissão é perigoso. Por quê? Porque você nunca vai viver o acesso que Deus tem para você. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor. É por isso que Jesus é do sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Não existe meio termo com Jesus. Sim, sim ou não, não. O que passar disso é do maligno. Então chega um momento que eu me prostro ou não. Eu busco Jesus
ou não. Eu vou de fato ler a palavra ou não. Eu vou servir ou não. Mas a vida nunca vai continuar como ela é. Ou ela melhora, ou ela piora. As bênçãos irão nos alcançar. E é isso que estava acontecendo com este homem e com esta mulher. Porque eles tinham uma fé ativada, independente do passado. Quem tem fé olha para o passado e se condena. Quem tem a fé ativada em Cristo, sabe que Cristo cancelou o passado e vive daqui para frente, é daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. O inimigo não vai conseguir te distrair nessa noite. Talvez te incomodou um pouquinho alguma coisa que você ouviu, mas Deus é Deus de maravilhas. Deixa eu te contar um segredo. Quando o papai quer te incomodar, é porque ele quer te libertar. Sabe quando dá aquela vontade mexida na cadeira? Sabe quando dá vontade de olhar no telefone assim? É o inimigo tentando cauterizar a tua mente para não ouvir a verdade, porque ele sabe que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu falar algo, num ambiente como esse, todos os espíritos das trevas estão amarrados e não têm acesso. Mas vamos voltar para o texto aqui. Jairo para, e ele está vendo toda a cena. Qual é a cena? Jesus caminhando, uma mulher se aproximando, tocou no manto dele. O texto diz que imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ela não só era uma mulher hemorrágica, mas ela sofria, não somente fisicamente, mas também na sua alma. Ela tinha um sofrimento. Por quê? Porque ela era rejeitada. Ela não tinha amigos, ela não tinha vida social, ela não tinha comunhão. Com certeza uma mulher depressiva, com certeza alguém que via a vida dos outros fluir, mas a vida dela não. A hemorragia dessa mulher era física, mas existe uma hemorragia hoje, que é a hemorragia espiritual e a hemorragia emocional, onde a pessoa tem saúde, mas ela está vendo a vida dos outros acontecer e a dela não. A hemorragia, a drenagem da energia vital, onde ela poderia estar no aqui e no agora, mas a mente ainda está focada ou no amanhã ou no passado. A hemorragia do presente, a hemorragia do momento oportuno de estar aos pés de Cristo, onde a pessoa está mais preocupada com a semana ou com o ano que vem do que o momento onde a presença do Espírito Santo é real, ele está presente e nós precisamos desfrutar da presença do Senhor. Nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos se estaremos aqui domingo que vem. Mas quem tem fé quer manifestar essa fé num controle das coisas e de pessoas. Por isso sofre. Quem manifesta fé, quem tem a fé ativada, é a pessoa então que sabe que o controle do amanhã não está nas mãos dela. Mas ela vive o hoje, prostrado aos pés de Cristo. Ela projeta o amanhã. Ela sim olha para o amanhã, faz seus projetos, com certeza, faz os seus planos, mas ela sabe que não pode controlar os planos de amanhã. Está nas mãos de Deus. Muitas pessoas sofrem por querer controlar o amanhã. Isso se chama ansiedade. Todos nós temos que cuidar com isso. Desfruta o presente. Diga comigo assim no mundo espiritual: eu vou desfrutar da presença no presente. Amém. Isso cura. Isso traz paz para a alma. A paz que talvez você está procurando em pessoas ou em coisas, está em Jesus. Quem vive o presente, na presença de Jesus, começa a
governar o que antes governava. Imediatamente ela fica curada. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o quê? Poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em seu manto? Em meu manto? Tinha várias pessoas apertando Jesus, queridos. E ele para justamente porque ele vê que alguém tocou com fé. A gente aprende aqui que a questão não é só ir na igreja. A questão é o porquê eu estou na igreja. A questão não é ir na igreja. Agora a questão é eu ser igreja. A questão agora, dependendo do tempo que você está vivendo de fé, você não é mais a questão de você ir na igreja para ser servido. A questão é você ir na igreja para... Porque quem não serve, não serve. Pastor, mas eu tenho 882 anos de fé. Eu servi muito na igreja. Eu já fiz muito na igreja. Museu gospel? Pastor, eu tenho um dom, eu já toquei muito na igreja. Tocou na igreja, porque pelo jeito não foi para Jesus. Porque quando é para Jesus, o propósito nunca acaba, só acaba quando morre. Quando é para Jesus, não tem pessoa, não tem circunstância para dizer, eu parei, porque... Então, que nem os jogadores de futebol, já reparou? Já reparou os caras que ficam na várzea, no alambrado, olhando o jogo? Olha o cara jogando, o cara senta, pode puxar. E aí, amigão, como é que tá? Tudo bem? Jogou alguma vez? Eu joguei. Ele vai falar algumas coisas. Meu pai não deixou, porque não tinha dinheiro, porque tinha que ir até lá no Grêmio voltar, e aí eu tive que parar. Alguma coisa triste ele vai contar, que ele jogava muito. Jogava muito, meu Deus. Mas por causa de alguém, ele não deu certo. E a culpa foi de alguém, não foi dele. Existem muitas pessoas assim, que sabem que precisa ser feito, sabem que precisa ativar a fé, precisa dedicar tempo de oração, precisa servir, que são os pilares, e a vida travou, a tristeza pegou, porque não está desenvolvendo o dom e o talento que Deus deu. E enquanto você não ativar a fé e fazer o que sabe que precisa ser feito em Deus, a alegria vai ficar estagnada. Amém, queridos? Então eu não posso usar o pecado de alguém para dar alguma desculpa. Eu não posso ouvir alguém falar de alguém para dizer eu também não vou fazer, porque a vida é sua e você que vai responder por ela. Essa mulher com certeza ouvia críticas, ouvia muita coisa das pessoas. Ei, você não pode estar aqui, imunda. Ei, não vem aqui, você é hemorrágica. Sai, você tem que ficar longe de nós. Com certeza. Com certeza ela foi ofendida, com certeza de alguma maneira ela foi traída, com certeza de alguma maneira ela foi difamada, mas isso não vai fazer você parar, isso é combustível para quem está no propósito. Fofoca, difamação, traição, não interessa, é combustível para quem está no propósito. Porque o que movimenta e o que ativa a pessoa para andar no propósito não são pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. Deus está ativando a nossa fé para que as obras apareçam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas se eu ficar focado nos traumas, nos acontecimentos, nas dores, nas mazelas, no sofrimento, a fé vai enfraquecendo e eu passo a olhar somente para os problemas e deixo de olhar para aquele que traz a solução dos problemas, que é Jesus. Quer ver mudar a atmosfera do culto? Vamos sentar, cada um vai falar do seu problema agora. Vamos chorar junto? Vamos todo mundo se abraçar, cada um contar de suas dores, suas mãos. Vai mudar a atmosfera, querido. Porque o que Jesus quer fazer aqui não é um culto aos problemas e a Satanás, mas é um culto a Ele. Amém? Estão comigo na mensagem? O inimigo vai fazer de tudo para fazer com que eu e você enxergue somente os problemas. Somente enxergue os problemas, mas o Espírito Santo está desde quando nós nascemos, tentando nos mostrar, ei, existe alguém que salva, alguém que liberta, alguém que te dá nova vida, e é Jesus. A função do Espírito Santo, que é Deus, é manifestar, é mostrar para nós Jesus Cristo.
Espírito Santo nos conduz a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. E Jesus nos leva a Deus. É por isso que o inimigo tenta de tudo para que as pessoas não vão na igreja, não assistem. É por isso que o espírito da escravidão de Faraó faz com que as pessoas coloquem trabalho em primeiro lugar, porque eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que... ela vive debaixo de escravidão para que ela não perceba a presença de Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos de braços abertos, Jesus, para desfrutar da tua presença. E aí sim, Deus, fazer o que tem que ser feito, trabalhar com a nossa família, ministério, na dependência do teu Espírito. Que você conquiste muito, mas que a maior conquista continue sendo a presença de Jesus. Que você ganhe dinheiro, pode aplaudir para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que você conquiste dinheiro como nunca conquistou na vida. Mas que ele nunca tome o seu coração. Que as pessoas possam olhar e dizer, nossa, cresceu, hein? Mas Jesus continua sendo centro. Prosperou, hein? Mas Jesus continua sendo centro. Olha o carro, hein? Oh, não está nem mexendo com tóxico e não é ladrão. Oh. Jesus continua sendo centro. Caso que não seja pastor, porque se é pastor ou é ladrão e tal, é normal, que você já... Ei, não viva pela opinião dos outros. Viva focado em Jesus, porque aquele mesmo que te criticou hoje, é o mesmo que amanhã vai te olhar e vai dizer, ele não desistiu ainda, né? Não, porque o foco seu não é ele, é Jesus. O foco não é pessoa, é Jesus. Então honra, seja fiel, busque, pague o preço, faça o que tem que ser feito, porque aí sim as obras começam a aparecer, porque quem te honra é Deus. Tudo que você semeia no secreto, tudo que você faz no secreto como para o Senhor, é Ele que vai te honrar. De alguma maneira isso vai acontecer, não tem como não colher o que plantou. A semeadura é opcional, cada um semeia o que quer, mas a colheita é obrigatória, só vai colher o que planta. Plantou fé e obediência, colheu. Colheu. No mesmo instante ela ficou curada. E eu quero agora acelerar que as horas estão avançadas, meu Deus. Saudade da escola mais de Deus. Vez a multidão, Jesus pergunta, quem tocou em mim? Ei, a multidão está te tocando, Jesus. O Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus responde, olha ao seu redor e diz, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela contou a verdade, porque na presença não tem mentira. Ei, cuidado que você escuta. Cuidado que você escuta, porque quem está na presença não compactua com a mentira. Ela conta a verdade, porque a presença vai chamar sempre a verdade, não a mentira. A mesa que você senta, se... Posso falar? Na mesa que você senta, se o assunto são pessoas, Jesus não faz parte dessa mesa. Final de ano, cuidado com as mesas. Que a mesa onde a gente possa sentar, que a verdade esteja sentado nela também, que é Jesus Cristo. E no momento que vem, toma água. E no momento que alguém fala, você educadamente, de repente você dá uma voltinha, enfim. Cuidado, porque na presença não tem mentira, é só a verdade. A cura pode não estar acontecendo porque na mesa não tem a verdade, tem a mentira. A cura
cura na alma, a cura com os traumas. Porque a mentira aprisiona. O pai da mentira é Satanás. Mas vamos lá. Ela contou toda a verdade, e Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Cura. Quem que está parado olhando tudo isso? Eu não sei quanto tempo levou. Jairo. Ele está olhando para Jesus, está olhando para a mulher, e a filha dele está em casa morrendo. Jairo me ensina uma coisa tremenda. Nunca tente apressar Jesus. Ele sabe o que está fazendo. E nós somos especialistas em querer apressar Jesus. Está chegando o final de ano. Jesus, é dezembro 31, eu preciso, eu tenho que acontecer, tem que acontecer. Eu tenho que dar testemunho na igreja, tenho que dar testemunho. Para de apressar Jesus. O testemunho vai chegar. Se ele quiser. Porque até aqui Jairo não sabe o que vai acontecer, queridos. A gente lê o texto e acha, claro, ele está esperando, porque ele sabe. Parece que Jairo está lendo, ele leu tudo antes. Jesus vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ele não sabe o que vai acontecer. Amém? Irmão, você tem noção? Jairo não sabe que a filha vai ser curada. Não sabe. Ele está ali esperando. E a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, ou com a causa que você está procurando em Deus para vencer. Mas uma coisa ele nos ensina: fique na presença. Clame pela presença de Deus. Não ceda às pressões, não ceda aos vícios, porque você não sabe o que vai ser amanhã, porque você tem uma causa que você está com estresse por causa daquilo ali. E os vícios aparecem por causa do estresse. Os vícios e as fugas acontecem porque a ansiedade em querer resolver algo que Deus está tentando dizer: calma, não é para resolver agora, eu não vou resolver agora. Creia em mim, confie em mim, eu estou contigo, a minha graça, a minha presença te basta. Jairo nos ensina isso, ele está quietinho ali, porque ele sabe que se Jesus se movimentou, alguma coisa vai acontecer. Você veio no culto com fé, continue com essa fé ativa a partir de agora, ou seja, eu faço porque tenho fé. Eu não tenho fé e fico esperando. Eu faço porque tenho fé. Agora eu estou esperando, porque eu já me prostrei, eu já clamei insistentemente a Jesus, ele se movimentou em minha direção, ou seja, a minha parte eu fiz. Agora eu vou ficar aqui desfrutando da presença dele. A mentalidade de Jairo não está na filha lá enferma. A mentalidade dele está em Jesus. Porque por que eu vou pensar em algo longe se ele está aqui comigo? A sua mente está agora aonde? Por que eu vou pensar num problema lá fora, se Jesus está aqui com a gente? Jairo está ali desfrutando da presença, querido. Tem momentos que é só a presença, acabou, é a presença. Eu não sei os irmãos, mas Deus está ampliando a visão assim de uma maneira tremenda. 2018, 2019, quando eu pregava, eu via muita coisa e falava, alguns ficavam, outros viram. E é exatamente muitas coisas que estão acontecendo. E eu falo agora o que Deus está derramando, fique debaixo da unção que Deus está derramando, que Ele vai transformar a sua vida. Nós temos testemunhos já de pessoas, queridos, que em dezembro a empresa já fluiu, as coisas já fluíram, as portas estão abertas. Ei, creia primeiro na presença. Não te apega naquilo que Deus está dizendo que é para você soltar. Não tome posse daquilo que não é seu. Dízimo e oferta não é seu. Malaquias 3:10 foi lido aqui pela Tamara. O que diz? Quem segura dízimo é o quê? De acordo com Malaquias 3. Vou falar. Hã? Todo mundo não sabe? Não. É sério. Ladrão. Nós vamos ter que ler o texto. Mamon vai ser derrotado agora. .
Malaquias capítulo 3. Deixa eu pegar o texto. É o último livro do Antigo Testamento. Aqui, ó. Põe o versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntaram: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí vem o versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Obediência abre as comportas dos céus. Irmãos, quem anda na luz não ora mais para ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil por mês, ele ora para aumentar o dízimo. Porque se aumentar o dízimo, aumentou a receita. E a receita fica consagrada, multiplicada, porque não tem como multiplicar algo que não está consagrado por Jesus. É forte. Percebe, queridos, que Deus quer nos abençoar mais e mais. Nós não podemos reter o que não é nosso, porque Ele quer nos abençoar. Daqui a um pouco eu fico preso em algo que Deus está dizendo: desapega, obedece, porque eu tenho muito mais lá na frente. Sim. Agora, se você procurar argumentos das trevas para não cumprir essa obediência, irmão, você vai ter milhares, como toda a vida. Mas ativar a fé é diferente de ter fé. É por isso que alguns têm fé, mas outros já ativaram a fé. E os resultados estão naqueles que já ativaram a fé. Estão fluindo, estão triunfando sobre as águas. Os discípulos no barco têm fé em Jesus, sim ou não? Pedro ativa a fé. Jesus, me deixa aí até aí. Vem. Os discípulos têm fé. Pedro ativou a fé. Os soldados de Israel contra Golias têm fé em Deus ou não? Têm fé, mas estão escondidos com medo de Golias. Chega Davi, 1,60 m, cheio de Deus e com a fé ativada. Quem é esse circunciso que está afrontando Deus de Israel? O que ganha quem vencer ele? Ah, ganham a filha do rei, riquezas? Ah, ok. Vamos lá então. Está vendo que ter fé é diferente de ativar a fé? Quem tem fé consegue arrumar desculpas, mas quem tem a fé ativada rompe com os muros das desculpas e avança em obediência. Avança em obediência. Josué marcha em volta dos muros de Jericó e ele tem fé ao ponto de marchar. Quem derruba o muro é Deus. Irmãos, meu Deus, que Deus está liberando nessa noite. Quem tem fé quer fazer o que não consegue fazer e o que Deus vai fazer. Por isso que não consegue romper. Porque deixa de fazer o que pode e quer fazer o que somente Deus faz. Esse é o que tem fé. Quem tem a fé ativada faz o que tem que ser feito e descansa porque sabe que a parte de Deus sempre é feita e é perfeita. Moisés tem fé ativada. Ele estende o cajado. Pronto. Quem abre o mar vermelho? Deus. Entende que quem tem fé ativada não se mete naquilo que é Deus que vai fazer? Por que muitos de nós vivemos ansiosos muitas vezes? Porque a gente quer fazer o que Deus tem que fazer. E a gente não consegue. A gente quer controlar aquilo que Deus faz, ou espera chegar no limite.
Espera chegar no limite. Vai brincando com Deus. Vai brincando. Deus já falou de novo, já falou de não, mas não é Deus, isso aí sou eu mesmo. Isso aí não sei o quê, isso aí não sei o quê. Até chegar o problema. Aí chega o problema, aí vai ter que trabalhar também com o problema. Mas que Deus está falando, queridos, eu não tenho dúvida. E digo para os irmãos, 2026, vem no culto da virada, eu vou fazer um suspense, porque os curiosos vêm só por causa do suspense. Da palavra de 2026 que Deus deu. Irmãos, nós não somos os mesmos de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, eu não sou o mesmo de uma semana atrás, eu não sou o mesmo, você não deve ser o mesmo de uma semana atrás. Tem gente que senta e fica assistindo a igreja assim, nossa, olha. Ei, Deus está te chamando para ser junto, para andar junto, para crescer junto. Você não veio como espectador dessa terra. Vamos finalizar. Os dois podem ficar depois. As duas. Vamos terminar então. 10, agora foi 10. Eles estão ali. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da onde? Da casa de Jairo. Da onde? Da casa de Jairo, que não crê em Jesus, que não compactua com o que Jesus faz. E eles chegaram dizendo o quê? Sua filha morreu. Disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Preste atenção que está no final. Não perca o final. Não perca o final. Jairo não acessou o que Deus tem para ele ainda. Ele viu a mulher receber a bênção. Então ele já tem mais uma frustração se ele quisesse. Depende dos olhos dele. Irmão, na igreja, em qualquer igreja do mundo, você pode ter uma leitura de frustração, ou você pode ter uma leitura. Se ele fez com ela. É para Jesus, pode ser mais forte. Olha o Gabriel do passado, complexo de rejeição, complexo de inferioridade, cheio de mimizento, né? Não me olhou, não. Olhei assim, então tá bom, Jesus, se eu queria curar ela, né? Esqueceu? Então tchau. Esse era o Gabriel do passado. O Gabriel do hoje, ela não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Se ele fez nela, é porque ele também faz comigo. Eu só preciso manter a fé. Ele está num ponto de decisão aqui, queridos. E na igreja é assim. Talvez você vê o irmão ou a irmã ganhar bênção. Ok, Deus está testando o teu coração para ver o que você vai manifestar. Você vai celebrar a bênção do irmão ou você vai murmurar? Celebra. Porque se fez com ela, se fez com ele, também pode ser feito com você. Fala assim, uma notícia. Ela estava doente. Essa parte não precisava. Ela estava doente. E agora chegou alguém dando notícia de que acabou. Cuidado quem você ouve. Cuidado as mensagens que chegam aos teus ouvidos. Cuidado, porque o inimigo é especialista em matar a fé de pessoas através de mensagens. Esse espírito tem um nome, Jezabel. Você sai do culto cheio de fé, teve visões, recebeu uma palavra, cuide quem você escuta, porque o inimigo trabalha na linha de mensagens. É por meio da palavra. A notícia chegou, mas olha Jesus. Tem gente que se engana com Jesus, querido.
Tem gente que acha que Jesus atendeu todo mundo, curou todo mundo. Ei, teve gente que Jesus nem olhou. Quer ver? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Jesus não fez caso do que eles disseram. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Jesus não precisa se justificar para ninguém. Jesus não precisa chegar nele e dizer: ei, eu sou Jesus, o que vocês estão falando aí? Eu estou acompanhando o Jairo, eu estou indo lá. Quem sabe quem é, não precisa se explicar. As pessoas vão ver nos frutos. E aí é que muitos se perdem na caminhada. Se você vai pelo que os outros falam, Jesus não está sendo o foco da sua vida. Ele diz: ei, não tenha medo, tão somente creia. Ele faz pouco caso dos homens que trouxeram uma mensagem terrível para ele. E ele olha para o dirigente e diz: não tenha medo, apenas creia. Qual é a área da sua vida que está chegando mensagens terríveis? No mundo espiritual, você acorda de manhã com mensagens negativas, alguém chega e manda mensagem negativa. Você percebe o mundo espiritual, queridos? Você acorda pela manhã pensando em coisa negativa, não demora muito tempo, começa a chegar só coisa ruim para você. Isso é mundo espiritual. A fé, ela vibra. A fé vibra. Não tem como, irmão, só se tu sair morto que tu vai sair de um culto desses, não vai sair inspirado. Em algum nível você saiu melhor do que quando chegou. Os que já chegaram cheio, sai orando em línguas. Os que chegaram assim, já saem meio assim. Não tem como, irmãos, porque é o que Deus faz. Ele ativa a fé, Ele cura. Ele nunca vai olhar para nós e vai pisar no pescoço e dizer: ei, você é um pecador. Não, Ele levanta e diz: ei, meu filho, eu perdoo os teus pecados, hoje é culto de ceia. Você errou, levanta, deixa de lado essa timidez, deixa de lado essa intimidação. Eu sou contigo, vamos, meu filho, vai dar certo, eu estou contigo. Não tenha medo, tão somente creia. Jesus está trazendo ele a quê? Continua crendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: continua crendo. Não desista. Porque o que está acontecendo nada mais é para você manifestar a fé que tem dentro de você. Continua crendo, não tenha medo. Não deixou ninguém seguir, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um quê? Um alvoroço. Sempre vai ter, em todo lugar onde Deus está fazendo a obra, onde há avivamento, vai ter os murmurentos, vai ter os fofocorentos, vai ter, mas vai ter os que estão queimando e vivendo o propósito de Deus. Aleluia, aleluia. A grande questão é: qual é o grupo que eu faço parte? Qual é o grupo que eu faço parte? Nós fazemos parte do grupo de Deus. Há um alvoroço, gente chorando, gente se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Se não tem alguém rindo da tua fé, tem alguma coisa errada. Ele, porém, ordenou que lhe saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. O nome dela não é Talita cumi. Talita cumi significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, quantos anos? E a mulher hemorrágica estava quantos anos com hemorragia? Já era um sinal de que ele já estava cuidando dela. Esteja atento aos sinais de Deus na tua vida. Esteja atento aos sinais de Deus na tua vida. Voltou-se e começou a andar. Isso os deixou atônito. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha que interessante, ele faz o milagre,
e dá ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar da tua vida. Então, não tenha medo, tão somente creia. O milagre já está acontecendo. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus, pode se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Louvamos a Ti, Jesus.